A convocação do Ancelotti para a Copa tá chegando e os nossos amigos lá do Transfer Market me desafiaram a fazer a minha convocação e mostrar para vocês. Que é um negócio complicado porque esse tipo de opinião aí faz o cara ser atacado de todos os lados, mas tá aqui a minha escalação para a Copa do Mundo e eu vou passar nome por nome justificando por que eu levaria tal jogador e não levaria outros. Vamos começar pelo gol, que para mim é a posição mais fácil, tá? Primeiramente, o Alisson, é óbvio, titular da seleção brasileira, pelo seguinte motivo: ele é o melhor goleiro brasileiro no mundo. É simples. Na minha opinião, não tem muita discussão. Eu sei que as pessoas acham que o Alisson é culpado de alguma coisa pelas eliminações do Brasil na Copa, mas eu te convido a rever os gols da Bélgica em 2018, rever o gol da Croácia em 2022, e tu vai ver que o Alisson ele não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer. Em 2018, um gol contra que veio do nada e uma bomba indefensável do De Bruyne. Em 2022, uma bola tava vindo no meio e desvia. E ele não tem tempo de reação. Talvez se ele fosse um cara maior de 2 metros, talvez ele conseguisse chegar. Mas eu não acho que é culpa nem falha dele, né? Tem muitos culpados, muitos motivos pra gente ter sido eliminado nessas duas vezes. Não é o Alisson, pra mim. Tá, eu sei que tem muita gente com o pé atrás em relação a ele. Pra mim, ele é um goleiraço. Se estiver saudável, pronto pra jogar, é titular e não tem discussão. O Ederson eu também levaria simplesmente porque ele é um cara extremamente vencedor, né? Ele passou aí, eu acho que uma década no Manchester City, ganhou de tudo que podia ganhar por lá. Tem muita experiência de seleção brasileira, tá? E apesar de não ser um cara que eu boto confiança, digamos o Alisson lesione, o Ederson vai ser o titular da Copa, eu ficaria com o pé atrás, né? Ainda assim ele tem algumas coisas muito boas. Pensa, por exemplo, no mata-mata lá, sei lá, Brasil 1-0 na França. Cara, se a gente quiser jogar no contra-ataque e tiver o Ederson no gol, ele tem uma capacidade de lançamento longo, de fazer enfiada de bola direto lá pro Vini Júnior no ataque, direto pro Rafinha, pro Endrick, que é um negócio que outros goleiros não têm, tá? Então pode ser uma arma importante assim. Eu acho que muita gente também tira o Ederson pra nada, e não é o caso, tá? Pode não passar maior confiança como goleiro defendendo, mas ele é um cara bom, experiente, e acredito que é importante ter um cara como ele no grupo, tá? E também levaria o Hugo, simplesmente porque, cara, se for pros pênaltis, eu acho que é papo de meter o que o Van Gaal fez lá na Copa de 2014, né? Em que ele tirou o Silensen e botou o Cru, e o Cru pegou os pênaltis contra a Costa Rica. Cara, o Hugo Souza é especialista no bagulho. Se tiver penal, eu faria isso, cara. Eu faria isso. Eu não acho loucura, já foi feito em Copa do Mundo, já foi comprovado, a gente tá cada vez mais num futebol onde tem especialistas em cada posição, né? E por que não ter um pegador de pênaltis especificamente pra isso? Eu acho válido, tá? Fora isso, tem muitos goleiros aqui que não jogaram tanto em alto nível ainda, que são considerados, né? O caso do John Victor, o próprio Bento tem uma experiência de seleção, curiosamente, eu tô gravando isso aqui um dia depois que ele cometeu uma falha horrorosa no jogo do Al Nassr, não influenciou minha decisão, já não levaria ele antes, né? E também tem muitos goleiros do futebol brasileiro que eu confesso que eu não acompanho tanto assim, então não tenho tanta cancha pra falar, mas acredito que o Fábio já tá bem mais velho, não sei se é o caso, né, de levar o cara pra Copa. E tem outros goleiros que tiveram bons momentos aqui, mas não é papo de levar pra Copa do Mundo, creio eu. Por exemplo, o Cauã Santos, né, talvez seja da próxima geração aí do Frankfurt, mas não pra agora. Tá, então esses seriam os meus 3. De defensores, vamos começar assim, Gabriel Magalhães e Marquinhos, eles têm que ir, fizeram parte do ciclo agora. O Gabriel Magalhães é provavelmente o melhor zagueiro do mundo, ou um dos melhores zagueiros do mundo no momento. E o Marquinhos é um cara extremamente experiente na seleção brasileira. Perdeu o pênalti em 2022 contra a Croácia, mas faz parte, ele é um zagueiro, não tem que botar culpa nele, na minha modesta opinião, né? Não tem nada a ver com a atuação dele dentro dos jogos. Ele é um cara que tem um histórico de falhas em alguns momentos importantes, em Champions League e tal, mas querendo ou não, ele também é altamente vencedor, faz parte do PSG, que nesse momento aí pode ser bicampeão da Champions, um cara que é líder, né, capitão da sua equipe e vai ser titular na Copa. Então esses dois acho que tem que ir de qualquer maneira, né? O terceiro que eu levaria é o Bremer. Eu sei que tem muita gente que acha que não é tudo isso, eu acho que ele é um ótimo zagueiro, é óbvio que a Juventus é meio bagunçada, mas ele estando em boa forma, creio que é um zagueiraço, deve ir pra Copa também. E a maior dúvida é o quarto zagueiro, né? Muita gente aí pensava que o Alexandre iria pra Copa, mas essa temporada ele ficou lesionado e perdeu a vaga no time titular, mas ele tava bem cotado há um tempo atrás, né? O Beraldo parecia que poderia ser esse cara também, né? Tem o Léo Pereira na corrida, muitos acham que o Léo Pereira vai pra Copa. O Thiago Silva, já vi opiniões de que pessoas que levariam o Thiago Silva. Acho interessantíssimo, né? Ele até conseguiu jogar no Porto lá até com alguma frequência, e o Porto tem uma ótima defesa nesse momento, mas a minha escolha é o Murilo. O Murilo, pra mim, vai ser o melhor zagueiro brasileiro da próxima geração. Ele é excelente,
Pode ser que o Nottingham Forest tenha brigado pra não cair na Premier League, mas é um problema coletivo, não é um problema do Murilo. A temporada anterior dele talvez tenha sido melhor do que essa, mas pra mim ele é um zagueiraço. Ele ficou marcado porque ele entrou naquele jogo contra a Argentina, em que o Brasil tomou um sacode, né? E ele falhou muito, teve azar de bola batendo nele. Não foi um bom jogo dele, mas cara, eu sou contra o cara ter um jogo ruim e isso marcar a carreira dele inteira. Ah, nunca mais chamo o Murilo então. Não, eu acho que ele é um zagueiraço. Eu acho que ele tem tudo pra se recuperar e eu levaria ele pra Copa sim, porque eu acho que ele é bem melhor do que qualquer outro que possa estar no lugar dele aqui, tá? Pra lateral direita, levaria o Wesley, ainda que na Roma ele tem jogado de ala e às vezes até pela esquerda, né? Mas ele é um bom jogador, começou a se fixar bem por lá. E a partir daqui, cara, eu queria dizer pra vocês que lateral é uma posição que a seleção brasileira tá muito, muito carente, dos dois lados. Tá? A gente não tem nenhum craque, a gente não tem nem um cara que não seja craque, mas que seja, pô, uma referência, um cara consolidado em algum lugar, é meio complicado, tá? Pra reserva do Wesley, eu levaria o Danilo. Primeiro porque o Ancelotti falou que o Danilo seria o primeiro nome na lista. Isso porque o Danilo é um cara, uma pessoa centrada, um cara absurdo, assim, como ser humano. Né? E as pessoas podem achar graça, vai convocar porque o cara é bom de grupo. Mas sim, existe esse tipo de coisa. O cara ser uma liderança que ajude a passar experiência pros mais jovens, que ajude a controlar momentos de tensão, momentos de ansiedade ali, e que melhore a coesão do grupo, que ajude todo mundo a se dar melhor. Eu acho que é importante ter um cara assim. E não é só por isso também. O Danilo, bem verdade que no Flamengo é quase sempre reserva, né? Mas ele se botar na lateral direita, dá pra fazer um esquema bem interessante em que a gente fecha mais por ali, o Danilo como um terceiro zagueiro, pra liberar o lateral esquerdo mais, dependendo da tática do jogo. Então não acho absurdo levar o Danilo pra seleção brasileira pra Copa do Mundo e também assim, ó, eu peço muito pra que quem for comentar, eu nunca levaria fulano, essa lista tá uma merda, tu me diz quem que você levaria e no lugar de quem. Porque é muito fácil dizer, não, eu nunca levaria o Danilo. Bota aqui então, bota aqui, procura um lateral direito então, pra ir pra Copa. Não tá muito fácil não, meu amigo. E o Danilo pode jogar na zaga também, né, então tem essa polivalência aí. Na lateral esquerda, cara, não sou fã nada do Douglas Santos, né? Infelizmente, o Alexandre também no Flamengo já teve momentos melhores, atualmente não tá tudo aquilo. O Kaique acabou de ser testado, e aqui entra um pouco da minha ignorância em relação ao futebol brasileiro, que eu não acompanho tanto, então eu não conhecia muito o Kaique, tá? Tenho visto mais só recentemente. Levem isso em consideração, né, pra julgar a minha convocação aqui. Eu convocaria esses dois camaradas. Caio Henrique, do Mônaco. Ele é um jogador bastante técnico, né? Que pode ajudar muito na construção de jogadas lá de trás, lançamentos. E um cara que já tem muita experiência de Europa. É verdade que na seleção brasileira ele deu azar, jogou pouco, né? Teve acho que 2 ou 3 convocações que ele foi cortado por lesão, coisa assim. Mas eu levaria ele, né? E também levaria o Carlos Augusto. Que eu até conversei com um amigo que disse assim, pô, eu acho que o Carlos Augusto não é muito bom, não, eu não levaria. Eu levaria, primeiro pela falta de opções, tá? Eu sei que vai ter gente que vai falar, por exemplo, e o Luciano Juba, e o Bidu do Corinthians, né? Ouvi argumentos nesse sentido. Conheço pouco deles, tá? Então fica aí um pouco da minha ignorância nesse sentido. Mas o Carlos Augusto também entra naquela de que ele faz parte de um grupo altamente vencedor. Na Inter de Milão, ele pode jogar tanto pela ala, quanto fechando como um terceiro zagueiro pela lateral. Então, assim como o Danilo dá um pouquinho dessa liberdade, flexibilidade tática pro técnico, acho que o Carlos Augusto também poderia ser algo assim. Por exemplo, manter ele na esquerda se for o caso, liberando um pouco mais o Wesley na direita. Não sei. Ele pode não ser um primor técnico, mas ele é um cara extremamente esforçado, corre pra caramba, marca legal. Então, eu acho que poderia ser uma boa opção aqui, tá? Mas talvez seja um dos nomes que eu tô menos seguro, vamos dizer assim. Beleza? Então tá aí um pra cada posição na zaga, né, na defesa. E agora vamos pra meio campo e ataque, que aqui na plataforma tá misturado, não gostei tanto. Mas é o seguinte, né, Casemiro recuperou a sua forma no Manchester United, tá jogando um absurdo, tanto como volante, mas também chegando no ataque, marcando seus golzinhos, ele tem essa chegada boa, né? E o Bruno Guimarães é outro cara espetacular, jogando no alto nível há muito tempo. O Newcastle não teve uma temporada tão boa agora, mas ele, pra organizar jogo, fazer lançamento, também dependendo, meter os seus golzinhos de vez em quando, é um cara especial, levaria com certeza absoluta, faz parte do grupo da seleção brasileira e tem tudo pra entregar mais pela seleção do que ele já conseguiu entregar, né? O Danilo do Botafogo é um cara que eu não era tão fã, mas ele cresceu demais nessa temporada e os jogos que ele fez pela seleção brasileira agora nos últimos amistosos de preparação, pô, ele deitou, ele foi muito, muito bem. Então eu acho que a convocação dele é garantida, ele tem que estar, ele tá muito bem e acho que a Copa, dá pra discutir muito sobre os critérios de convocação pra Copa, né? Por exemplo, o Danilo eu acabei de defender, que é mais pela experiência, pelo grupo, pela liderança, né? Enquanto o Danilo é pela fase. Meu amigo, tu não precisa fazer um ciclo de 4 anos bom pra Copa do Mundo, tu precisa estar bem nos últimos 6 meses antes da Copa, é a mais pura realidade, tá? Então acho que é por aí.
O Gabriel Sara eu levaria, um jogador menos conhecido pra muita gente, mas eu assisti alguns jogos do Galatasaray na temporada na Champions e tudo que eu vi dele é muito legal. Também pesquisei sobre o Gabriel Sara pra fazer um vídeo sobre os jogadores brasileiros que estavam se destacando na Europa. E cara, o bicho é realmente bom. O Galatasaray foi campeão lá, acho que 2 vezes seguidas agora, né? Não, foi 4 vezes seguidas. O Gabriel que foi 2 vezes seguidas. Tá? E ele é um cara muito forte no meio campo, ele passa bem, ele tem uma chegada no ataque, ele também defende, ele pode fazer um pouquinho de tudo por ali. Acho um jogador versátil, se ele for pra Copa talvez não jogue tanto, mas acho que é um cara interessante de se ter no elenco, tá? E outros 2 meio-campistas que eu levaria também é o Joelinton. O Joelinton é um cara brigador, ele é um cara que pega pesado no meio campo, tá? E é o seguinte, dependendo do contexto, pode ter jogos que peçam um cara como o Joelinton dentro de campo. Eu não tô querendo um cara que se descontrole e seja expulso igual o Felipe Melo contra a Holanda em 2010. Mas eu tô querendo um cara que não tire o pé, que chegue junto e que ajude a levantar o Brasil em momentos difíceis. Então, pô, se tá um jogo pegado, pode ser, sei lá, contra a Holanda, ou se tem um Brasil e Argentina na Copa, é bem possível que o Joelinton no meio campo seja uma boa escolha, tá? Outro cara que eu acho espetacular e que não tá numa fase tão boa, talvez por causa que o time dele tá uma merda, é o João Gomes. Foi rebaixado na Premier League em último, né? Mas o cara, ele tá se salvando. Tu pode ver que o João Gomes ele vai parar em grandes clubes. Um interessado nele é o Manchester United, ou pelo menos era, e agora parece que ele tá indo pro Atlético de Madrid. Esse é o nível do João Gomes. O nível do João Gomes não é o 20º colocado na Premier League. É um clube grande europeu e ele vai acabar no clube grande europeu porque ele é muito bom. Tem algumas pessoas que querem julgar o jogador só pelo clube. Ah, o clube tá em último, então esse jogador é uma merda. Não é assim que funciona. Tá? Eu levaria o João Gomes, acho que ele é um cara muito bom e pode ser muito importante pra seleção também como reserva aí. Pra meiuca, eu levaria o Matheus Cunha, né, que é um cara que já teve na seleção no momento em que ele não fazia gol e jogava como centroavante, e a gente questionava muito, pô, como é que o cara que não faz gol nunca vai pra seleção? Só que agora ele mudou completamente, jogando mais pra trás e passando por uma grande fase no Manchester United. Acho que ele tem que ir, ele tá muito bem, ele dribla, finaliza bem, cria jogada. É um cara que tá numa fase especial da carreira dele. E como reserva da posição de camisa 10 ali, eu diria que o meu convocado é o Lucas Paquetá. Aqui eu sei que muita gente vai criticar, que o Paquetá não tá tudo aquilo, voltou pro Flamengo, não conseguiu se firmar ainda, teve um bom momento, mas depois lesionou e tal. Cara, o Paquetá, eu acho que ele é um cara importantíssimo, porque também ele já tem muita experiência pela seleção brasileira, já fez muito pela seleção, e ele é um cara que pode jogar tanto como um segundo volante, mas também como um armador. Ele é um cara que tem uma malícia muito grande, então é um cara espetacular para quando o Brasil tiver 1-0 num jogo, faltando 4 minutos contra a Croácia, esse camarada vai cavar falta no meio campo, ele vai segurar a bola, ele não vai dar um bote na bandeirinha de escanteio, né? Então eu acho que o Paquetá é um cara que certamente estaria na minha lista, se tiver fisicamente bem, obviamente, né? Acho que vai estar. Aí Vini e Rafinha, obviamente tem que estar, são 2 dos melhores jogadores do mundo. Eu sei que tem gente que tem uma birra muito grande com o Vini por ele não ter conseguido desempenhar na seleção brasileira aquilo que ele desempenha no Real Madrid. Eu acho que essa birra, em metade assim, é justificada, mas outra metade é uma cobrança um pouco excessiva. O Vini Júnior é óbvio que tá devendo pela seleção brasileira, mas eu falo que ela é excessiva porque tem gente que fala, não, o Vinícius Júnior não deveria nem botar a camisa da seleção, nunca mais deveria pisar em campo com a camisa da seleção. Cara, é um absurdo completo, né? Mal comparando, até o Messi já foi criticado que não rendia pela Argentina. Então tem que insistir com o Vini Júnior. O talento dele é absurdo, pô. Tem pouquíssimos jogadores do nível dele no mundo. Como é que o Brasil vai abrir mão? Acho que é uma maluquice de quem vive no Twitter, que a cabeça da pessoa não tá na vida real. Pra mim, não querer o Vini Júnior na seleção é isso aí. E o Rafinha é a mesma coisa, né? O Rafinha é um craque, não tem como, tem que estar lá. Para as reservas nas pontas, né? Eu levaria o seguinte: Ryan tá numa fase espetacular, entra um pouco daquilo que eu falei de tu tá fazendo bons 6 meses antes da Copa, vai pra Copa, né? Ele é um cara que tem um físico absurdo, uma patada de fora da área, uma capacidade de arrancar e conseguir quebrar defesas, né? Que é muito especial. E o Luiz Henrique, que, cara, assim, o que ele fez nos últimos jogos pela seleção também é um absurdo. Ele é muito bom. Ele é um cara que em contra-ataque, ele come qualquer um vivo ali, qualquer marcador vivo. Ele tem velocidade, ele tem drible. Ele é muito, muito forte. Ele é um jogador espetacular. Pra gente ter como reserva, eu acho que é um luxo ter um cara como o Luiz Henrique. E ele é um dos primeiros que eu convocaria nesse momento. Apesar de estar jogando no campeonato russo, ele mostrou pela seleção que ele pode render sim. Ah, mas os dois jogam pela direita. É verdade, mas a gente também tem a polivalência do Rafinha, que se precisa jogar na esquerda, joga, pra entrar alguém na direita ali, né? E também, acho que ponta não é uma coisa tão... Pô, não é igual pegar um atacante e botar na zaga, né? Pegar um ponto da esquerda e botar na direita não é o fim do mundo. E pra centroavância, eu começo já botando o Endrick, tá? Eu sei que tem gente que
Tava na dúvida se o Endrick vai ou não, o próprio Ancelotti parecia que tinha dúvida. Cara, pra mim tem que ir. Tá numa fase espetacular no Lyon, o cara tem tudo, né? Ele tem velocidade, ele tem posicionamento, finalização dele é excelente. Tu vê que em campo ele tem vontade de aparecer, de se provar, ele quer mostrar que ele é bom. E ainda o Endrick é um cara que tem um pouco de estrela, que é uma coisa que é difícil definir, é completamente subjetiva, mas ele tem um pouco dessa coisa, assim, né? Outro que eu levaria pra Copa é o João Pedro, faz uma temporada muito boa, também é muito criticado na seleção, porque ele acha que ele tem, sei lá, 10 jogos na seleção, nunca fez um gol, algo assim, né? 8 jogos, 0 gols. Eu acho que ele não deveria ser julgado só por isso, é óbvio que é importante tu ter um bom desempenho pela seleção para ser convocado para a Copa do Mundo, mas acredito que a temporada dele pelo Chelsea gabarita ele para ir para a Copa do Mundo, até porque não é como se a gente tivesse, Ronaldo Fenômeno e Adriano Imperador disputando vaga, né? A seleção brasileira em várias posições está um pouco fraca, e centroavante é mais ou menos assim, tá? A gente não tem nenhum craque absurdo, não tem nenhum craque absurdo. João Pedro fez uma temporada excelente, os torcedores do Chelsea estão muito felizes com ele, né? Eu levaria com certeza, é um cara que pode jogar de centroavante e também mais pra trás de camisa 10 ou segundo atacante se precisar, então oferece um pouco de flexibilidade tática, né? E por último, um cara que eu não necessariamente sou tão fã, mas eu também levaria pela fase positiva, é o Igor Thiago. Acho que vai estar na seleção, vai estar na Copa, né? Um cara que é artilheiro nato, foi muito bem na Premier League, em determinado momento se esperava até que ele pudesse passar o Haaland, ser artilheiro da PL, pensa que insano, né? Então acho que tem que levar pela boa fase, não tem muitos outros centroavantes melhores do que ele pra botar nesse momento. Se tivesse eu levaria, mas não acho que é o caso, tá? Vamos lá então, maiores ausências na Copa do Mundo, né? Igor Jesus fez uma temporada legal, artilheiro da Europa League, complicado, não levaria, não sou muito fã dele não. O Richarlison eu adoraria levar, eu queria muito ver o Richarlison na Copa, mas acompanhando a temporada inteira do Tottenham, assim, eu não posso deixar o meu carinho pelo um jogador falar mais alto do que o que eu acho que seria melhor para a seleção brasileira. E nesse momento acho que tem outros jogadores na frente do Richarlison, tá? Mas eu gostaria muito de ver ele lá, obviamente. O Savinho, eu acho que ele fez assim, cara, ele tinha tudo para ir para essa Copa do Mundo. Ele foi pro Manchester City, teve alguns ótimos momentos lá, mas nessa temporada não jogou tanto quanto se esperava, nem em quantidade, nem em qualidade. Então, acho que ele fica fora da Copa do Mundo, né? É uma tristeza. O Andrei Santos, não consigo ver nada nele que nesse momento, que me faça querer colocar o cara na lista, principalmente na frente de outros nomes que eu considero melhores. O Martinelli, eu não sou fã. Eu entendo perfeitamente que acho que 99% de vocês levariam o Martinelli, né? Ele tem uma velocidade absurda também pra contra-ataque, ele é um cara que sabe driblar, quebrar defesa, etc. Mas eu acho que o Martinelli, às vezes, ele é um jogador mediano que tem alguns bons momentos. Não sou muito fã dele, não levaria, prefiro nesse momento o Ryan e o Luiz Henrique como reservas das pontas ali. E, obviamente, o Neymar, né? O Neymar, a grande discussão, a novela do Brasil nesse ano. Cara, o Neymar eu não levaria por várias questões, né? Eu não levaria pela questão do comportamento dele nos últimos tempos, pela questão do desempenho dele, né? Eu não assisto tanto futebol brasileiro, mas tem um jogador que eu mais acompanhei nesses últimos tempos, foi o Neymar, justamente pra saber como é que ele tava, né? E eu acho que ele não tem nível pra pegar um jogo de alta intensidade e de alto nível. Eu acho que se o Brasil fizer uma fase de grupos em que o Neymar estiver jogando, cara, com certeza ele vai, né, fazer alguns bons lances, vai meter o golzinho ali e tal. Mas quando começa a funilar a Copa e o Brasil começar a pegar a Espanha, o Brasil começar a pegar a França, eu não acho que ele tem o físico, a explosão, a capacidade de proteger uma bola pra jogar nesse nível de exigência numa Copa do Mundo. É evidente que se a bola for parar no pé dele, claro que ele vai conseguir dar uns passos absurdos, ele tem essa capacidade mesmo sem que o físico corresponda, né? Mas eu não acho que dá pra levar o Neymar. E outra coisa que eu não levaria o Neymar é porque tudo vai ser sobre o Neymar nessa Copa do Mundo se ele for. Se ele entrou, se ele não entrou, se ele entrou e jogou mal, aí vão falar que não deveria ter entrado. Se ele não entrou e a seleção não foi bem, vão falar que ele deveria ter entrado. Então tudo vai ser sobre o Neymar. Tudo. Ele vai ser um polarizador absurdo. Ele vai gerar um caos dentro da seleção que eu acho que não é bom pro grupo, né? Eu acho que esse caos é melhor ficar de fora. O grupo tá fechadinho aqui. E aí quem quiser ficar debatendo, porque o Neymar... Cara, o Neymar tá fora da Copa, entendeu? Não tem que falar do Neymar. Mas se o Neymar tivesse... Meu amigo, o grupo é esse aqui, só para. Eu acho que a influência negativa dele estando fora é muito menor do que estando dentro. E eu acho que nesse momento, com a capacidade física do Neymar, ou com a não capacidade física dele, um jogador que lesiona muito, que tem que ser poupado, que tu vê uma comparação dele com anteriormente, ele não tem a mesma explosão, a mesma aceleração, ele tá muito atrás do que ele já foi. Com questões de comportamento, aí do Neymar, sabe esse negócio? Na minha vida pessoal eu faço o que eu quiser e tal. O que é verdade, mas um jogador de altíssimo nível, se ele quiser ser o melhor que ele pode
na profissão dele, ele tem que basicamente viver pro futebol. E não é o que o Neymar faz. Recentemente teve problemas de comportamento aí, algumas coisas que ele fala. Assim, eu acho que ele é uma influência. Nesse momento, o Neymar é mais uma influência negativa do que positiva na seleção. Por isso, não levaria. Eu sei que esse tema divide muito e que vai ter gente me xingando, dizendo que eu não entendo nada de futebol porque eu não quero Neymar na Copa, né? É normal, já vi isso aí. Mas eu queria trazer essa estatística aqui. É uma pesquisa que foi feita no meio de abril, então faz um mês. Não sei como é que tá hoje em dia, mas naquele momento foi feito pela Quaest aí esse levantamento em que 47% convocariam e 45% não convocariam. Então, basicamente, metade de vocês aí, provavelmente, quer o Neymar na Copa e a outra metade não quer. Eu entendo os argumentos de que ele é craque, talvez no momento decisivo ele poderia fazer algo incrível ali. Eu entendo o argumento de que os jogadores adversários vão ficar mais preocupados com o Neymar do que com os outros, pode abrir espaço para os outros dentro de campo. Eu entendo o argumento de que, os jogadores da seleção idolatram o Neymar, querem estar na Copa junto com o Neymar, vários já falaram isso. Ainda assim, não tô convencido, não levaria. Então tá aqui a minha escalação, né? Acho que eu defendi cada nome aí bem rapidamente. E é um pouquinho complicado porque... Vamos ver como é que tá a postagem lá, olha só. Ó, o post foi bem, hein? Eu vou abrir aqui, só imagino como é que vão estar os comentários, né? No dia que eu olhei não tava muito bom não, pro meu lado, né? Ó, não convoca o Neymar. Acho que tá criticando aqui, né? Pedro e Daniel simplesmente não assistem o futebol brasileiro. Não tá muito errado, né? Ele tá falando do Daniel aqui porque o Daniel também convocou, né? O Dani aqui do Eurofut, que é das redes sociais, e o Rafa, que é coordenador do canal. Também fizeram as convocações dele ali. O Rafa levaria o Neymar, no caso, né? Esse camarada não está tão errado, né? Obviamente, eu assisto muito pouco do futebol brasileiro. Biteira chapou legal. Aqui, a gente tem um contato mais próximo. Se você acha que eu chapei legal, deixa nos comentários o que você trocaria. Qual que é o meu erro na Copa do Mundo? Na convocação pra Copa do Mundo, né? Deixa aí. Aí o outro maluco, não convoca o Neymar e convoca Paquetá? Sim. Ele convoca o Paquebete, mas não coloca o Neymar. Só o Rafael entende de futebol, porque o Rafael convocou o Neymar, né? Então, provavelmente aqui, acho que a maior divisão é a questão do Neymar, né? Se tu leva o Neymar, quem quer o Neymar te aprova. Se tu não leva o Neymar, daí já te reprova. O resto, eu acho que ninguém tá ligando. Eu até acho que quando o maluco chega e fala assim, ó, Biteira chapou legal, talvez ele esteja falando só do Neymar, né? Porque o restante, será que a minha convocação é tão maluca assim? Vocês acham mesmo, rapaziada? Vocês acham mesmo? A maior parte desses jogadores fez parte das convocações do Ancelotti. O que tá tão insano aqui? Eu queria muito saber. Vamos dar mais uma olhada nos comentários aqui. Isso aqui eu não faço a menor ideia do que significa isso. Colocou o Hugo no gol, já nem continua a lista, porque é clubista ou não entende nada. Esse tipo de comentário... O cara discorda de mim na convocação, portanto ele não entende nada. Quem entende mesmo sou eu. Lucas, Paquetá e Fabinho. Não, Fabinho não convoquei. Eu não levaria o Fabinho. O Paquetá daria chance para o Gustavo Zag do Corinthians. Não conheço quem. É o Gustavo Zagueiro, é isso? Ah, não, pera. O maluco quer o Gustavo Henrique na Copa? Depois falam que eu que chapei legal, porra. Sem Neymar não tem Copa. Olha só, esse tipo de pessoa aqui também. Tipo assim, pra mim esse comentário não tem nenhum significado, porque a pessoa, ela bota o amor dela no futebol muito no jogador e não no time, que é a seleção brasileira. Cada um torce como quiser, mas não é a forma como eu vejo futebol, né? Eu gosto de torcer por jogador também, mas eu não coloco o jogador acima da minha seleção. O cara, ele quer ver o Neymar, ele não quer ver o Brasil ganhar, ele quer ver o Neymar. Aí também tem o outro lado, né? Não tendo o Neymídia, eu concordo, o que também é uma simplificação ridícula, né? Tipo assim, se não tem o Neymar, tá tudo bom. O maluco, olha o que o Tottenham está fazendo com o Pedro. Pô, não convoquei o Richarlison, pô. Não convoquei. Pronto. E já fica o jabá pra seguirem a gente lá no Eurofuteiros, beleza? Agradeço muito ao Transfer Market por chamar a gente pra fazer essa convocação, foi muito bacana, apesar de que ler os comentários é um pouco doído, dói um pouco no coração. Deixem vocês nos comentários, mas vamos ser melhor que a rapaziada do Instagram, hein, rapaziada. Deixa argumento, quem que convocaria no lugar, quem que tiraria, senão não tem graça. Senão eu vou nem ler, beleza? Valeu por acompanharem e lembrem de mais uma coisa, não adianta ficar puto comigo, é só minha opinião. Quem convoca é o Ancelotti, fica puto com ele, beleza? Eu não tenho nada a ver com isso.